E se você tivesse agora a chance, a oportunidade, a possibilidade de mudar a sua realidade, o que você mudaria? E até mesmo quais sonhos realizaria? Já pensou nisso? Ouvimos falar tanto em posicionamento, ouvimos falar no fingir para ter, no fingir para ser. E de exato, sem fingir nada, sem precisar fingir, sem precisar dizer que tem sem não ter, dizer que é sem ser, o que você queria alcançar no hoje? Porque temos a expectativa e temos vezes realidade. Qual é a sua realidade hoje e aonde você gostaria de estar? O que você gostaria de realizar? Já pensou nisso? E como podemos alterar de fato a nossa realidade? Eu tenho aprendido muito, até então eu achei que eu precisava muito de um curso específico para aprender a sair da procrastinação, ter prioridade, saber de fato quem eu era, qual era a minha identidade, meu propósito, a minha essência. Mas com o passar do tempo e com os cursos que eu iria gastando, eu fui percebendo que o simples estava na minha frente, que a resposta de fato estava na minha frente, estava nas minhas mãos. Mas eu é que não dava o primeiro passo. Eu é que não caminhava para aí os meus sonhos serem realizados. Às vezes deixamos até ele por medo ou até mesmo por aquela preguiça de ter a dificuldade de fazer acontecer. Porque de fato não é fácil. Às vezes dá um rolê difícil, a nossa cabeça se movimenta porque não é algo que fazemos diariamente. Precisamos estudar, precisamos avaliar de fato se aquilo que sonhamos pode ser concretizado. E olha, eu digo que os sonhos sim podem ser concretizados sim. Só que tudo depende do maior segredo da vida. E o segredo é nós mesmos se posicionar de fato. Mas o posicionamento, ele não está em procurar algo longe. Ele está em nós. O posicionamento é nós. A nossa caminhada para realizar o que sonhamos está em nós. Colocar no papel é muito bom. Eu, por exemplo, coloquei várias coisas no papel, principalmente todos os sonhos. E acredita que tinha sonhos que estavam tão presos em mim, tão agarrados lá no fundinho, que eu já estava acomodada com o meu dia a dia, com o meu cotidiano, com a minha vida, que nem lembrava mais que tinha. De repente, quando comecei a colocar no papel, surgiu tudo. E se eu te perguntasse quais seriam os seus sonhos, você saberia responder? Ou teria que também fazer igual a mim, colocar no papel? Porque, de fato, nem tudo que a gente deseja, a gente lembra. Tem coisas que, estavam bem guardadinhas lá no passado, mas que eu havia esquecido. Como um porta-joia. Você o tem, você guarda as suas joias, fecha, mas você nem lembra se você não abrir. Se você não abre o seu porta-joia, você não lembra qual brinco tem, qual anel tem. Você precisa abrir, olhar e aí você vai lembrar de tudo que tá aqui, que você gostava de usar mais, que você gostava de usar menos, mas que tem aqui objetos, peças raríssimas que você guarda com muito amor, outras que você comprou recentemente, e sabe? Mas todas elas têm o seu valor, têm a sua história, porque você comprou, gostou, se apaixonou, se dedicou e usou. E assim também são os nossos sonhos, sabe? A nossa realidade precisa ser alterada através dos nossos sonhos, do nosso caminhar, posicionamento e o passo que devemos dar. Tá tudo interligado. Aí como eu descobri de fato como mudar minha realidade? Me posicionando,
fazendo acontecer dia após dia. Mudança de rotina, mudanças de hábito. Comecei a olhar de fato quais eram os meus gastos financeiros, o que estava fora de controle, que eu nunca conseguia alcançar os meus objetivos. Aonde estava o erro? Era no meu posicionamento, na minha fala, no meu andar. Tudo isso a gente vai colocando no papel e a gente vai descobrindo tantas coisas de nós mesmos que nem percebíamos. E olha, de fato acontece, é real e é transformador. Às vezes, o que é simples para mim não é simples para você. E o que é de muita dificuldade para mim, às vezes nem é difícil para você. Assim é a vida. A nossa realidade, elas são diferentes. A sua realidade da minha é diferente. Mas ser elegante vai muito além do que a nossa realidade condiz. Porque ser elegante, ele começa de dentro. Nosso caráter, personalidade, a forma de nós sentirmos, a forma de nos expressarmos. E para mudar a nossa realidade, para realizações, para se tornar elegante, para se tornar extraordinária, depende muito da nossa forma de ver, de pensar e também de sentir, se posicionar, falar e até mesmo agir diante de todas as pessoas e coisas que nos acontecem. Ter domínio próprio, controle emocional, que são coisas difíceis de lidar no dia de hoje. E olha, eu ainda estou em passos a passos. O canal, por exemplo, era um sonho meu. E estou aqui, dia após dia, escalando passinhos na escada. Mas acontece, não desisti, estou aqui com você. Também é um sonho. Qual sonho você quer realizar? Você pode muito bem tirar esse sonho da expectativa e transformá-lo em realidade. Depende muito de você saber de fato qual é o seu sonho. E ele você pode muito bem anotar em um papel. Vai dar certo. Agora, o mais importante também é não desistir. Porque as dificuldades vêm, as críticas vêm, o olhar de você dizer, poxa, ainda não tá legal. Mas isso não se traduz só no canal. O canal foi um exemplo. Mas eu, por exemplo, estou empreendendo. Já falei aqui nos outros vídeos. Estou sendo consultora de vendas de joias. No início, sou minha primeira cliente. As pessoas mais próximas não compram da gente. Umas dizem que são caros, outras não dão valor para o trabalho. E assim também, vai numa confeiteria, faça bolo, comece a vender. Muitas vezes é difícil você fazer a venda, mas o importante é você saber o seu valor e saber de fato que você não começou para desistir. E assim também é quando você começa um emprego novo. Nem sempre, de início, as portas se abrem. Ou até mesmo você aprende tudo de uma vez. Mas o importante é você entender que você é capaz. E você consegue. Por isso que quando sabemos de fato o valor que temos, o valor que você tem, você consegue alcançar e ultrapassar todos os obstáculos. E eu tô conseguindo. E você aí também tá? E se porventura você sentir dificuldade, vamos juntas. Estamos sempre juntas nessa. Olha, a minha ideia aqui nesse vídeo de hoje foi conectar você à capacidade que você tem de transformar a sua realidade. Tirar aquela expectativa que era um sonho, algo impossível, inalcançável e transformar de fato na sua realidade, no que você vive hoje. E para isso, precisa só você dar esse passo.
Precisa só você se posicionar, não ter medo de fato de realizar seu sonho. Não olhando para nenhuma crítica, não olhando no futuro, mas no aqui e agora. Que aí você não desiste, como essa caixinha de joia. Ela está lacrada, fechada, mas todo o seu sonho está aqui. As 7 chaves, guardado. Cada um antigo, outros lembranças, outros atuais e outros que são mais recentes, porém também tem seu valor. Então, seus sonhos podem sim tornar realidades. De expectativa para realidade. Saiba, depende de você. Lógico, sempre tem alguém para nos dar um empurrãozinho. De dizer, você consegue, você é capaz. E eu queria dizer hoje para você, rainha da elegância, minha amiga, minha querida, minha preciosa riqueza. Você tem uma realeza incrível dentro de você e se você acreditar, você vai sim abrir o seu porta-joias e vai olhar para dentro e ver cada detalhe, que cada um tem a sua especialidade e que você pode sim transformar a sua história, pode sim transformar a sua vida. Então não tenha medo, não desista no meio do caminho e nem muito menos no início. Saiba, você consegue mudar sim a sua realidade. E o que fazer com essa realidade é transformar ela completamente. Então, olha, saiba, você consegue, hein? Vamos começar a escrever num papelzinho, num caderno, um caderno bem especial. Quais sonhos você tinha antigo? Quais sonhos você tem atualmente? E quais sonhos recentes que você foi criando nesse passo a passo da sua caminhada? E se quiser contar aqui para mim nos comentários, vamos compartilhar. Rainha da elegância, um grande beijo, hein? Um abração.